Almeida. Senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde ao presidente Roberto Cidade, ao desembargador Flávio Pascarelli, ao representante do governador, o Sérgio, a minha saudação ao presidente da Câmara, Davi Reis, à conselheira Yara, ao pastor de Israel, meu irmão, pastor dos Jovens Adventistas no Amazonas, ao querido amigo, colega deputado Sidney Leite, agora deputado federal, ao colega deputado Sinésio Campos, ao Jean, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, ao Ricardo, ao deputado Sabá Reis, a quem eu peço uma salva de palmas, o nosso homenageado de hoje. Senhoras e senhores, esta sessão é histórica, guardem esse momento, guardem esse momento. Eu peço a atenção de todos. Sabá, desde a redemocratização, que o Sabá Reis está presente na vida política desse estado, dessa cidade. Então vocês que estão aqui, estão participando de um marco histórico. Eu tenho uma história dentro desta Assembleia. Eu tenho um pouco de vivência, mais do que eu tenho o Belão, tenho o Lupércio, nosso mestre, e eu posso aqui afirmar, com toda a convicção, vereador Lissandro, que essa é uma das maiores homenagens que essa casa faz. Por quê? Vejam bem, o Sabá Reis conseguiu trazer para esta casa, como acredito que foi o Sinésio que citou, 3 governadores, ex-governadores, 3 ex-prefeitos, ministros, e o Sabá conseguiu transitar durante esses 42 anos praticamente de vida pública com Gilberto Mestrinho, de quem ele foi secretário, posteriormente com o Amazonino, de quem ele foi aqui deputado, e por algum período ele também trabalhou na base do Amazonino, depois posteriormente mudou. Com o Eduardo Braga, de quem ele foi colega, vereador e deputado, que foi governador. Posteriormente, com o Omar, mais recentemente com o professor Melo, sem esquecer da grande jornada que ele teve com o ministro Alfredo Nascimento, ex-prefeito de Manaus, por 2 vezes. Eu estou contando um pouco da história política desse estado, passado da vida do deputado Sabá Reis. Não é pouco você reunir uma pleiade de pessoas, de autoridades, de deputados, e a gente pode dizer ex-deputados. Wilton, uma vez deputado, sempre deputado. Uma vez deputado, Lupércio, sempre deputado. Uma vez vereador, Amauri, sempre vereador. Evilásio, uma vez deputado, sempre deputado. Porque todos deram a sua contribuição para esse parlamento. E reunir um número significativo de autoridades e pessoas expoentes da sociedade amazonense dentro de uma casa legislativa e lotar um plenário lá com os servidores que nós temos lá, o povo que veio assistir, o povo da Zona Leste, o povo da Zona Norte, a população que veio te assistir, Sabá, isso demonstra o tamanho e a grandeza da sua atuação como deputado, como servidor público, como homem público. Quando eu chegava a essa casa, eu espero que vocês possam me permitir falar um pouco, porque quando eu cheguei a esta casa como deputado, eu posso aqui afirmar, e ele sabe disso, eu me espelhei muito no Sabá. Aqui eu tive a oportunidade de conviver com uma das figuras mais doces, mais cortês, mais dócil e educada do parlamento, a quem eu tinha naquele momento uma afeição, admiração por ser um homem de televisão, que era o Wallace Souza, que sentava atrás da minha cadeira, onde está ali o deputado Fausto Júnior. E eu sentava na cadeira onde está o deputado Tony Medeiros. Só que quando eu chegava, eu olhava naquela tribuna onde iria discursar o deputado Sabá Reis, que tinha embates homéricos com o líder do governo à época, o deputado Sinésio Campos, e eu disse, eu vou começar a aprender. Eu sou um cara de aprender ouvindo, vendo.
Eu vi aqui o Sinésio falando de que ele entrou na política em 1996 como vereador, naquela campanha em que o Alfredo Nascimento foi o candidato que o menor percentual de votos possível. Vocês estão ouvindo história da política amazonense. O Alfredo ganhou do Serafim por 2.500 votos. Você lembra, Serafim? Tinha no segundo turno Nonato Oliveira, naquela época não foi para o segundo turno. Eu me recordo porque foi nessa eleição que eu entrei na política, Serafim. Sabe para que eu entrei na política, senhores? Senhoras e senhores, líderes comunitários. Eu entrei naquela eleição em 96 para balançar bandeira e entregar o cartão direito à vida quando eu era assessor ainda, na época do Alfredo Nascimento. Quis Deus que os caminhos da política me trouxessem nessa oportunidade de estar agora como prefeito, homenageando alguém da grandeza do Sabá Reis. Vejam como a vida anda, vejam como a história acontece. Nós estamos diante dos momentos da história. E a Lisa, a família do Sabá, a Lisa, Carol, o Davi, o Lucas e todos os seus familiares, a esposa do Sabá, a Luciana, vocês têm a certeza do grande homem que é o pai de vocês, o esposo de vocês, o seu esposo, Luciano, e da importância de uma figura pública com uma conduta ilibada, dedicada ao serviço público, como Sabá Reis. E eu disse para você várias vezes, confidenciei várias vezes, da importância que você teve na minha formação política. Quis Deus e o povo dessa cidade, desse estado, de tão grandiosa bondade, Zé Maria, Sildomar, que me conduzisse ao lugar onde eu estou. E eu me esforço a cada dia para poder ser um servidor público de excelência. E eu costumo dizer que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar. E dentro da prefeitura tinha alguém que trabalhava mais do que eu, que é o Sabá Reis. Eu reconheço isso. Eu costumo dizer, eu costumo exemplificar a frase de Confúcio que diz: o discurso convence, o exemplo arrasta. E através do exemplo de trabalho do prefeito, dos secretários, nós conseguimos fazer que a prefeitura tivesse um dinamismo diferente. E hoje as pessoas, como a Dalva dos garis, eu paro, encontro os nossos garis nas ruas, nas esquinas, nas praças e cumprimento. A população não estava acostumada a encontrar um executivo dessa forma, um político executivo que fizesse isso. E hoje, antes de vir para cá, eu tive a oportunidade de dar a ordem de serviço na construção do Terminal 7, por isso atrasei um pouco. E aí eu senti falta, por exemplo, dos meus companheiros de dia a dia nas ruas, e vi que eles estavam aqui. Aí eu olhei, eu não vi o Madison, eu não vi o Efraim, eu não vi o Ítalo, que me acompanham no dia a dia. E aí eu entendi, onde eles estão? Eles estão homenageando alguém que merece a honra. E entrar na vida pública, sem fazer planos, sem fazer projeções, prospecções, sem pertencer a grupos políticos, sem ter tradição, e chegar da forma que cheguei, aonde eu estou. O Sabá falou que eu ia até pedir música do Fantástico, né? E eu estava lembrando da música do Fantástico, porque hoje de manhã eu acordei saudoso. Inclusive você falou no nome da minha esposa e eu chorei, porque hoje eu saí de casa com o relógio dela, de tanta saudade. E quando você relembrou aqueles momentos difíceis que a gente passou, eu tive a certeza e a convicção de que ninguém chega sozinho. Ninguém chega sozinho, eu não cheguei onde eu estou sozinho. Foi nos momentos mais difíceis dentro dessa Assembleia que eu e o Sabá crescemos. Aos senhores deputados, aos vereadores, entendam, é na adversidade que se forjam os fortes. É dentro do problema e da adversidade que você sabe quem é que vai fazer a diferença. E foi nesse momento mais difícil da história dessa cidade, da história sanitária mundial, que Deus, eu digo, meu Deus, logo na minha vez,
a maior pandemia, o pior momento sanitário da história mundial na minha vez, com 30 dias, 40 dias, 50 dias, pedido de afastamento, de prisão. Digo, mas comigo não, Senhor, eu vou para a rua e nós vamos reverter. E hoje a cidade de Manaus deu a volta por cima, e eu devo aos secretários da prefeitura, aos servidores da prefeitura, ao Sabá, que naquele momento foi importante, não me esquecendo dos demais servidores. É na adversidade que se forjam os fortes. E foi nessa tribuna, foi desta tribuna, um momento político muito difícil desse estado, que alguém me deu a oportunidade de ser líder. Professor José Melo, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu. Fui seu líder, seu vice-líder era o Sabá. Quando me tornei governador, o Sabá virou meu líder na Assembleia. E foi na oportunidade que eu tive, através da liderança que o senhor me deu, na sua gestão como governador, que eu tive a oportunidade de crescer nos embates políticos, dentro das perspectivas políticas, democráticas, discutindo no campo das ideias e das opiniões, nunca indo para o campo pessoal. Eu não tenho inimigos na política, mesmo tendo embates grandiosos dentro desta Assembleia. Eu lembro de grandes embates que tive aqui, juntamente com o Sabá Reis, para defender aquilo que as pessoas não entendiam. Mas foi dentro dessa diversidade que nós crescemos, e a população entendeu assim. Tudo que eu passei nos últimos 2 anos e meio me forjaram. Eu fui forjado na força, na diversidade, e tive muitas pessoas ao meu lado. O Sabá foi um deles. E eu costumo sair de casa de madrugada, acordar de madrugada, sair de madrugada para trabalhar. Trabalho desde os 14 anos. E o Sabá merece toda essa honraria, toda essa sessão, todo o reconhecimento do poder legislativo. Entendam, Sabá, quando a Assembleia aprova esse título, indicada pelo deputado Sinésio Campos, aprovada pelos deputados dessa Assembleia, é o povo do estado do Amazonas dizendo sim, o Sabá merece a maior comenda do poder legislativo, porque tem a aprovação do povo, porque os deputados que estão aqui têm a chancela do povo amazonense para te homenagear. E tu estás sendo homenageado pelo povo do estado do Amazonas, diante de todas as autoridades aqui que estão presentes, e diante dos teus amigos, da tua família e daqueles que te admiram. Por isso, a minha vinda aqui, nesta tribuna, é para mostrar os momentos históricos que passamos. Você vir para uma sessão onde tem 3 governadores, 3 ex-prefeitos, senadores, ministros, as autoridades maiores do estado aqui, não é pouca coisa. E eu conheço um pouco de Assembleia. Chico, fomos deputados juntos. Marcelo, fui deputado junto com você. A minha saudação a você, em nome da Secretaria, deputado Marcelo Ramos. Para quem não sabe, eu vou antecipar, na quinta-feira, nós vamos dar a ordem de serviço, Sabá Reis, recuperação de todos os CRAs da Prefeitura de Manaus, uma emenda do deputado Marcelo Ramos. Janimara, eu pedi para que o Marcelo ficasse para eu registrar. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É o argumento bíblico, e na Bíblia eu me baseio. Foi Deus que me trouxe, foi Deus que me conduziu, foi Deus que deu tudo que eu tenho. É por isso que eu faço. Eu faço o reconhecimento. Então, Sabá, estar aqui falando, incensando Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o Senhor, você, o amigo, a pessoa, eu fico muito feliz, porque é uma justa homenagem a um homem trabalhador, decente, correto, leal, que busca através do seu doar, do seu serviço, melhorar a vida das pessoas, e você deu vez e voz àqueles esquecidos. Eu não esqueço, na pandemia, eu reunido com o Sabá, 1h da manhã, sabe aonde? No cemitério. Por que no cemitério? Para não permitir que as pessoas dessa cidade fossem humilhadas em valas comuns. A gente ficava 24 horas mostrando que era possível fazer mais e melhor, que as pessoas pudessem ter dignidade. Eu saía 3h da manhã do cemitério e voltava às 5h30 da manhã, e lá estava o Sabá e toda a equipe,
Ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que nós passamos. Quando você vê alguém chegar em algum lugar, você não faça daquele momento, você não tente fazer a sua leitura pessoal, sem saber o que a pessoa passou. Porque é muito duro ser homem público. É muito duro ser homem público. E acima de tudo, todas as pessoas têm famílias. E eu sei e eu lembro dos momentos que nós passamos com o Sabá. A Carol me poupava das notícias e eu disse, Júnior, vai lá, eu não posso sair de Manaus. E quando ele me trouxe as notícias, como eu não sou homem de torcida, eu sou homem de oração. E eu fui orar pela vida do Sabá. Quis Deus que você voltasse e desse a sua contribuição, e muito da boa avaliação que a prefeitura tem se deve ao trabalho do seu trabalho com a Secretaria de Limpeza junto às demais secretarias da Prefeitura de Manaus. Eu não me furtaria de fazer esse reconhecimento. Eu não tenho problema de reconhecer o mérito das pessoas. Eu não tenho problema de saber da grandeza das pessoas. Por isso que eu fiz questão que o Sidney ficasse aqui, que eu pedi para ele ficar, para eu agradecê-lo, para o Marcelo e para o professor Melo. Mas, acima de tudo, o homenageado de hoje é o deputado Sabá Reis. Um homem decente, correto, digno. Eu tenho a certeza e a convicção que Deus tem conduzido todas as nossas vidas. Agora eu vou abrir um parênteses. Muitos me questionam. Eu tenho pedido de Deus, meu nome é Davi, Padre Danival, o senhor que primeiro acreditou no meu irmão, que é pastor, que está ali. Quando meu pai morreu, meu irmão ia estudar para ser pastor. A gente não tinha dinheiro para comprar passagem. Somos uma família muito pobre, Tony. Mas decente, honrada e trabalhadora. Desembargador Pascarelli, minha mãe, a mãe do padre Danival, ela lavava roupa no morro, nas cacimbas. Ela lavava na nossa casa, e o padre Danival ascendeu e foi ser padre. E ele conhecia a nossa família. A mamãe foi visitar o padre Danival com o meu irmão. Eu tenho que fazer esse reconhecimento público. Minha mãe falou isso para mim. E ela procurou o padre para vender uma coleção de livros para ele ganhar um dinheiro um pouco, para a gente poder levá-lo para estudar, para pagar a faculdade. E o padre Danival mandou minha mãe voltar juntamente com o meu irmão, disse, quanto custa tudo? A gente não sabia, ela foi levantar. Quando voltou, uma semana depois, o padre Danival pagou 6 meses de estudos para o meu irmão ser pastor. Vejam bem, fazer o bem sem olhar a quem? Um padre da Igreja Católica investindo num evangélico para ser pastor. Será que existiria a possibilidade de um pastor investir num garoto católico para ser padre? Fica aqui. A palavra de Deus é isso, é o fazer, não o falar. Por isso a nossa gratidão e a minha admiração que eu tenho, a devoção que eu tenho, o respeito que eu tenho pela Igreja Católica, de quem eu tomo bênção até hoje, do Padre Danival, do Padre Zenildo, que são os meus amigos lá do Morro da Liberdade, de infância, e que nós temos essa gratidão. E aí veio o Sabá Reis, que me aproximou ainda mais da Igreja Católica, o trabalho que a Igreja faz, o trabalho que a gente está fazendo, e o respeito que nós temos pelo todo. E nós, como administramos a cidade, Sabá, nós somos, por exemplo, eu sou o prefeito daquele que votou em mim, daquele que não votou em mim, daquele que votou no meu adversário, daquele que anulou o voto, porque nós temos que cuidar da sociedade como um todo. E nós buscamos ajudar a sociedade como um todo. Vivo na política há 25 anos, sem fazer um inimigo. Em algum momento, o embate político, repito, no campo das ideias e das opiniões. Aprendi muito contigo. Aprendi muito com o Sabá. O Sabá foi um dos meus mestres aqui, juntamente com o Belão, com o Wallace, a quem eu me espelhava. Na atuação parlamentar, na atuação na tribuna, saber discursar, saber defender um tema, saber encaminhar. E Deus me dá a oportunidade hoje de estar aqui para falar para o meu amigo, meu ex-secretário, Sabá Reis. E agora eu vou abrir aqui um parêntese de 2 minutos, talvez.
Eu estou diante da escolha mais difícil da minha vida. Estou diante da escolha mais difícil da minha vida. Como eu sou Davi, Davi tinha um filho bíblico chamado Salomão. Quando foi assumir, pastor Dudu, Salomão pediu de Deus o quê? Sabedoria. Sabe o que aconteceu? Diante dos maiores embates, para ele saber decidir o que é melhor. Agora se coloquem no meu lugar. Eu tenho 4 amigos e irmãos a quem eu preciso contemplar numa escolha. Não façam isso, não façam isso, não façam isso. Não ponham pressão. Não ponham pressão, sabe por quê? Essa escolha é minha, eu não vou receber pressão de ninguém. Porque o carinho que eu tenho pelo Sabá, eu tenho pela Chádia, que estava na sala na hora que a minha esposa morreu, e ela que avisou, ela parou de respirar. Eu tenho pelo Tadeu, que é meu amigo de infância, eu tenho pelo Rota, que é meu vice-prefeito, e eu amo a todos eles, respeito a todos eles. E esse momento é do Sabá, é dele, que não me deixou, que não me largou. A minha mãe disse, lembre-se disso. Meu irmão sabe disso, todos aqui sabem disso. E eu estou pedindo a Deus a mesma sabedoria que deu a Salomão. A mesma sabedoria que deu a Salomão. Para que ele possa escolher aquele ou aquela que será o melhor para esse estado. Que vai trabalhar por esse estado. Que faça desse estado um estado melhor para se viver. E é isso que eu tenho trabalhado. Lisa, Carol, Davi, Lucas, vocês têm um pai honrado, decente. Sandra, o seu irmão é um homem trabalhador. E esse homem trabalhador está sendo homenageado hoje pelo povo do estado do Amazonas, através da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. E foi esta casa que me deu a oportunidade de te conhecer, Sabá. Foi essa casa que me deu a oportunidade de conviver contigo. Quando fui presidente desta casa, deputado Belão. Se vocês verem umas fotos que passam aqui, o Sabá está me abraçando aqui, bem aí onde está o Tony Medeiros, foi no dia que eu fui eleito presidente dessa casa. E a nossa amizade transcende muitas coisas. Essa foto, ela fala muito para mim, porque aqui nós criamos uma amizade, aqui nós criamos uma relação de pessoas simples, decentes, corretas, que têm acima de tudo o dever de fazer o bem para o povo do estado do Amazonas. Sabá, êxito, sucesso, saúde. Eu estava orando, cheguei de madrugada, acho que eu dormi 2 horas só essa noite, tinha compromissos antes de vir para cá, vim, estou aqui muito alegre e satisfeito de poder participar dessa homenagem. Sinésio, um cara do São José, dá o título da medalha Rui Araújo da maior honraria para um cidadão do bairro da União. E um cidadão do bairro do Morro vem aqui te agradecer. É isso. Sabe o que é isso? É o povo que está agradecendo o Sinésio. Nós somos exatamente a essência do povo do estado do Amazonas. Nascemos dentro das comunidades, das periferias, e quis Deus que o destino nos unisse nesse momento para juntos, com a Assembleia, homenagear o deputado estadual Sabá Reis, um homem honrado, decente e amigo de todos. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma boa tarde, muito obrigado, é isso que eu tinha para falar. TV Assembleia, canal 6.26, pela Claro a Cabo, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Palavra